Jonas 3, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Amém? Hoje é mais uma oportunidade que Deus nos dá para cultuá-lo, como nós não fizemos ontem. Amém? Hoje você está aqui e você tem uma oportunidade de Deus de cultuar a Ele como você não fez ontem. Então, você pode entregar hoje o seu melhor para o Senhor. Você pode entregar hoje o seu melhor, a sua vida por completo realmente ao Senhor. Queridos, eu amo essa palavra de Jonas, capítulo 3 aqui. Deus trouxe ao meu coração esse texto, porque a Bíblia diz aqui que veio a palavra do Senhor a Jonas uma segunda vez. E eu quero dizer para você, eu não sei você, eu falo por mim, ai de mim se eu não tivesse uma segunda chance. Ai de mim se eu não tivesse tido de Deus e de algumas pessoas também uma segunda chance. Porque nós erramos, nós falhamos. E eu quero perguntar para você, você tem essa consciência da chance que você recebe todo dia de Deus? Há essa consciência dentro de você, da chance, da oportunidade que Deus dá a você todos os dias? Será que você, pode hoje aqui levantar um louvor a Deus pela segunda chance que Ele tem dado a você hoje de estar aqui? Será que você pode levantar a sua voz, glorificar o nome dEle? Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao nome do Senhor Jesus, dizendo obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Tantas vezes que Deus tem insistido com você, tantas vezes que Deus tem, não desistido de você. Deus tem insistido e tem persistido conosco, dando-nos a cada dia uma oportunidade. E você está aqui hoje, meu irmão, por causa disso. Por causa dessa oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós, cada um de nós. Em 2007, eu e minha esposa recebemos uma nova oportunidade de Deus, quando nós saímos ilesos de um capotamento de carro na BR-153. O carro capotou várias vezes, e poderia ter tido até mesmo uma batida frontal com outro carro, mas Deus nos livrou, nós saímos sem nenhum arranhão desse acidente. Ou seja, a segunda chance que Deus nos dá, ela tem um propósito, meu irmão. Uma vez que alguém erra e a outra pessoa perdoa, é porque ele espera da outra uma mudança. Ele espera da outra que ele complete aquele propósito que havia inicialmente. Então Deus traz uma segunda oportunidade a Jonas, porque Deus acreditava nisso. Como acredita também em mim e em você. Talvez eu falo com alguém que acabou de errar hoje. Talvez está aqui com o coração pesado. Você está diante de Deus da segunda chance, irmão. Nós estamos diante do Senhor que perdoa, que dá-nos uma segunda chance. E nós, infelizmente, nem sempre nós acertamos de primeira. Quase sempre nós precisamos de uma chance, de uma segunda chance para nós acertarmos. Muito dificilmente nós conseguimos fazer tudo de primeira, tudo certinho, e é Deus, esse Deus que nós servimos, o Deus da segunda oportunidade. Jesus estava, mesmo na cruz, mesmo crucificado, Ele estava dando uma nova oportunidade a duas pessoas que estavam também crucificadas do lado dele. Um aproveitou, o outro não. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, ele recebe também uma segunda oportunidade. Percebe que tanto o ladrão que estava crucificado, como o filho que voltou, foram perdoados por Deus, sim ou não? Mas não foi perdoado pelos homens. Entenda uma coisa, irmãos. O problema dos nossos erros consecutivos não é talvez não ter o perdão de Deus, é complicar a nossa vida aqui. Você entende isso? Amém ou não? O problema de nossos erros consecutivos
Não está talvez em você não ser perdoado por Deus. Deus vai perdoar você sempre. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Novas são a cada manhã. Elas não têm fim, diz a palavra. Ou seja, Deus, Ele sempre há no coração dele o desejo de nos perdoar, de dar-nos uma segunda chance. Acontece que os nossos erros, eles complicam a nossa vida, é aqui. Quando Jesus estava crucificado, Ele deu àquele, um daqueles ladrões a salvação, mas os homens não tiraram Ele da cruz. Ele morreu. Por quê? Por causa dos seus erros. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, o pai perdoou ele, aceitou da mesma forma, com todo amor, mas o irmão já ficou ressentido e não quis mais o receber. Eu quero falar para você, tenha esse critério, não pense nos seus erros apenas como perdão de Deus, mas pense como um contexto geral. A sua vida vai ser abençoada, porque você vai ter uma vida também abençoada aqui. Ninguém está vivendo aqui na terra somente pensando em ir para o céu, não. Nós temos uma vida toda aqui, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas de forma que você não estrague a sua vida aqui. Então, você percebe o quê? Que Deus, Ele é o Deus que sempre oferece ao homem uma oportunidade. Às vezes somos nós, as pessoas que não fazemos isso. Então eu quero dar um conselho a você: valorize as pessoas que sabem perdoar você. Essas pessoas, elas são especiais na sua vida. Quantas vezes nós erramos, e as pessoas que estão mais próximas, a esposa, os filhos, né? Aquelas que estão mais próximas da gente são aquelas que às vezes nós magoamos mais, nós as ferimos mais. Mas às vezes, pessoas que às vezes são sabe, tem essa capacidade de perdoar, de conviver, né, com o seu erro, elas são dignas do seu maior amor, do seu maior respeito, do seu maior carinho. Então, eu quero falar para você também, nós devemos aprender a perdoar. Nós devemos também aprender a perdoar e a dar às pessoas uma segunda oportunidade. Porque ninguém acerta tudo de primeira. Muitas vezes você vai necessariamente ter que dar às pessoas uma segunda oportunidade. Eu quero perguntar, qual de nós aqui que poderia bater no peito e falar assim: Deus, eu só preciso de uma oportunidade para acertar? Qual de nós aqui poderia bater no peito hoje e falar: ó, Deus, eu só quero uma chance, se eu errar, pode mandar para o inferno, pode matar? Alguém tem essa coragem aí? Por que não? Porque todos nós vamos precisar de muitas oportunidades na vida. Todos nós vamos precisar de muitas chances para acertarmos às vezes na vida, sabe, e é disso que fala essa palavra aqui, sabe, dessa segunda oportunidade que Deus fala com Jonas. E o novo nascimento, irmãos, ele é a segunda chance de Deus a nós. O novo nascimento é a segunda oportunidade de Deus a nós. Até mesmo no caso do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que haverá uma segunda chance. Não queira ir nessa, porque ela será dolorosa. Você precisa focar que o seu tempo de ir para o céu, de garantir a sua vida eterna, é agora. Mas mesmo assim, Deus, Ele é o Deus que gosta tanto de dar, sabe, que é tão bondoso, que dar ao homem essa oportunidade, essa segunda chance, que Ele até mesmo quando as trombetas tocarem, ainda assim, as pessoas que ficarem terão uma segunda chance. Por mais que poucas delas conseguirão aproveitar, mas ainda terá, né? Porque por meio de dores e morte, mas eu creio que não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz por meio de Pedro: o Senhor não tarda a sua promessa, antes que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam e venham à salvação. Então Deus está aguardando alguém aqui, irmãos. Deus pode estar aguardando você tomar posição. Deus está
por meio da palavra que Pedro dá aqui, ele diz, ainda que as pessoas pensam que a volta de Jesus está tardando, não, é porque ele é longânimo e ele não quer que ninguém se perca. Talvez tem gente aqui que está naquela vida mais ou menos. Deus está dando oportunidade a você de colocar a sua vida no altar do Senhor, de colocar a sua vida em retidão diante de Deus, sabe? Quando aquela mulher adúltera, ela é colocada no meio daquela roda ali de religiosos, assassinos, Jesus vem e ele dá àquela mulher uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Ele concede àquela mulher mais uma chance que ela não teve, sabe? Quantos aqui têm a consciência e pode confessar nessa noite, dizer, Deus, eu preciso de uma segunda chance. Amém? Eu não sei você, meu irmão, eu tenho dificuldade de guardar rancor das pessoas, guardar mágoa das pessoas, porque eu compreendo que assim como eu preciso de perdão, eu preciso aprender a perdoar as pessoas. Deus quer que nós, sabe, venhamos compreender que assim como Ele deu oportunidade para tantas pessoas, Ele está aqui também nessa noite, para dar uma segunda oportunidade para alguém que precisa nessa noite. Ele está aqui para dizer talvez para alguém aqui o que Ele disse para a mulher adúltera, eu também não te condeno, vai em paz, ei, mas não peques mais. Vai em paz. Então, quantas novas chances a gente recebe todos os dias das pessoas de Deus, e eu quero falar para você, aproveite essa oportunidade que Deus tem dado a você hoje, porque na parábola profética das 10 virgens, Jesus disse o seguinte, à meia-noite vem o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, ou para a festa, e aí diz assim, ó, e fechou-se a porta. Ou seja, em outras palavras, o que Deus está nos dizendo aqui é o seguinte, as misericórdias do Senhor, elas permanecerão sobre a sua vida, até o dia que a porta da graça se fechar. Pastor, isso é só quando o arrebatamento acontecer, Jesus voltar, buscar a igreja, não. A porta se fecha também no dia que você morre. Porque enquanto você respirar, meu irmão, tem a oportunidade de Deus para você. Enquanto você respirar, enquanto houver fôlego de vida em você, há uma segunda chance de Deus para você. Há uma segunda chance de Deus para nós. O texto aqui que nós lemos, a palavra diz, e veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aqui nós aprendemos algumas coisas, eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, Deus, Ele não esquece aquilo que Ele fala. Quanto tempo você tem de crente, meu irmão? Cadê o dinossauro aí da igreja? 20 anos, pastor, 30 anos, 40 anos. Tem alguém aí? Quanto tempo você tem de crente? Pois é, sabe aquela palavra que Deus te deu lá no começo da sua fé? Sabe? Lembra? Ela está de pé até hoje. Você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu. O problema é que nós pensamos, né? Parece que Deus esquece aquilo que Ele fala para a gente. Parece que Deus teve um problema de amnésia, Ele não lembra mais, ou de acordo com que os tempos mudam, a palavra que Deus deu a nós, Ele também mudou de ideia, não quer mais aquilo que Ele disse a nós, e agora Ele quer nos dar uma nova ideia, uma nova direção. Não, a palavra que Deus deu a você lá no passado, Ele deu porque já sabia e conhecendo o futuro que Ele tinha para você. Então a palavra permanece sobre a sua vida. A palavra permanece sobre você. Segunda coisa, Deus quer te dar uma segunda chance para você começar a obedecer aquilo que Ele já falou com você. Eu venho a ti novamente, Jonas, e falo contigo pela segunda vez, para que você faça aquilo que eu já disse para você fazer. Há pessoas aqui que já trazem uma palavra sobre si, só não estão obedecendo.
Muitas vezes nós já trazemos uma palavra, irmão, sobre nós. Nós só não estamos obedecendo ela. Nós só estamos empurrando isso com a barriga. Terceira coisa, Deus, ou melhor, não é Jonas que não entendeu a voz de Deus, é que ele não quis obedecer. Você sabe do que Jonas passou, não sabe? Não preciso falar sobre isso aqui, né? Na EBD você aprende lá que a baleia engoliu Jonas. Pastor, não foi baleia. Foi, irmão. Não tem outro peixe do tamanho da baleia para engolir Jonas, não. E lá, acho que em Lucas, fala baleia mesmo, a expressão baleia. Né? E a Bíblia diz que ele sofreu tudo aquilo que você já sabe, mas ele não sofreu tudo aquilo porque ele não tinha uma palavra e uma direção de Deus. Jonas sofreu porque ele não quis obedecer o que Deus já havia dito a ele. Você entende isso? Então, essa é uma das piores coisas na vida de uma pessoa. É quando a pessoa já tem a palavra, ele entendeu a palavra, mas faz questão de fazer diferente. Isso foi Jonas. Ele fez questão, a Bíblia diz que ele comprou uma passagem propositalmente para ir para o outro extremo de onde Deus o havia enviado. Era como se Deus mandasse ele ir para Araguaína, e ele comprou a passagem indo para cá, para São Luís, porque ele queria a distância do lugar que Deus o estava enviando. Se você olhar no mapa, a direção de Nínive e a direção de Tarse, você vai ver que era totalmente oposta as cidades uma da outra. Porque ele queria a distância do plano de Deus. Eu quero falar para você, o lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus, é no centro do querer de Deus, é vivendo o plano que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto você andar no plano de Deus, meu irmão, Deus vai suprir você, Deus vai guardar você, vai proteger você, vai livrar você, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Jonas fez questão de pegar um outro barco que iria para outra direção, e às vezes assim está muitas pessoas, sabe, Deus dá uma direção e a pessoa está errando, não é por falta de uma palavra, não é por falta de uma instrução, não é por falta de uma direção, mas por falta de vontade de obedecer, porque não confia na palavra de Deus. E Jonas, ele vai pagar esse preço, né? E você percebe que Jonas vai afligir a si mesmo e os outros. Irmãos, toda pessoa que não compreende, sabe, a direção que Deus está dando a ele, ou que faz questão, mesmo compreendendo, de não obedecer, ele vai se afligir. Mas não somente a si, como também aos outros. Eu quero falar para você, Deus quer uma vida de bênção para você, ponto. Mas Deus também quer que você seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Ah, não, eu quero ser uma bênção, mas eu incomodo todo mundo, aonde eu estou, eu incomodo todo mundo, eu faço mal às pessoas, eu falo das pessoas, eu sou assim, mas eu estou bem. Não, Deus quer abençoar você, mas quer que você seja um instrumento de bênção. Como disse o Ronaldo aqui no começo, a oração que ele tem feito a Deus é para que ele seja um instrumento de bênção. Por quê? Porque nós temos que compreender, meu irmão, é que a gente tem que querer almejar essa vida de bênção para nós, mas também que nós sejamos instrumento de bênção para as pessoas. E Jonas, quando entra naquele barco, irmãos, ele acabou com a viagem das pessoas. Estava todo mundo indo naquele cruzeiro, feliz ali. Todo mundo estava ali levando suas mercadorias, talvez era um navio mercante, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que quando Jonas entrou no barco, Jonas petecou a viagem do povo. Ei, quando você entrar na casa de alguém, é para você levar, a bênção de Deus que há na sua vida. Quando você estiver com alguém, é para que aquela pessoa sinta alívio a estar com você, é para que ela ouça da sua boca uma palavra de Deus, de fé, uma palavra profética, que mude o futuro da pessoa, a perspectiva dela, porque gente para falar mal, gente para criticar, gente para colocar você para baixo, já tem muito, irmãos.
O mundo já faz isso. Você tem que ser um instrumento de bênção. Alguém me entende aqui nessa noite? Você tem que ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Jonas entra no barco e logo vem uma tempestade ali. Ao Jonas entrar naquele barco, eles tiveram que se desfazer dos seus bens. O pastor Emerson pregou aqui no Projeto de Vida, né, falando sobre essa questão de parente, né, que às vezes acaba com a sua vida financeira, não é? Todo mundo tem um na família, né, irmãos? Isso não é só de alguns, todo mundo tem alguém na família que, sabe, você vê que dá aquele trabalho nessa área, né? Então, Jonas, ele é esse exemplo de aprendizado para nós. Que você, ao entrar no barco das pessoas, você possa acalmar as tempestades como fez Jesus, e não criar tempestade na vida das pessoas. Jesus, quando entrava nos barcos, ele acalmava as tempestades. Jonas, quando entrava no barco, ele trazia as tempestades. Misericórdia. Jesus quer que você entre no barco das pessoas para acalmar a tempestade da vida delas. Para dizer: mar, aquieta-te. Vento, eu cheguei. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto: como é bom, irmãos, lidar com pessoas que nós precisamos falar apenas uma vez com ela. Não é? Falou uma vez, entendeu, acabou. Sabe, Deus, Ele insiste. As pessoas também insistem conosco, mas não é agradável insistir. Não é agradável insistir. É a tal da adulação. Eu não sei fazer isso não, irmãos. Vocês me desculpem, se vocês esperam de mim isso aí, vocês podem... Isso tem uma coisa que eu não sei adular. Porque eu entendo que o que Deus me deu, não é para que ninguém me adule por causa disso. É para mim fazer. Ah, eu sei tocar, então se ninguém me adular, se ninguém me aplaudir, eu não toco na igreja. Entendeu nada. Eu sei pregar, mas se as pessoas não me aplaudirem, eu não prego. Não entendeu nada. O que Deus entregou para você fazer é para você fazer. A Bíblia diz: tudo o que você for fazer, faça como que ao Senhor. Tudo o que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Quinto, se Deus insiste, é porque Ele sabe que vai valer a pena. Meus irmãos, Jonas, ele pregou na cidade de Nínive. Por mais que teve toda aquela reviravolta na vida de Jonas, a Bíblia diz que Jonas, ele pregou na cidade de Nínive. A cidade inteira se converteu. Uma cidade de 120 mil pessoas, maior do que Balsas. Jonas pregou, não era com microfone, não era com som bom, não era com carro de som, não era com trio elétrico. Jonas passava pelas ruas da cidade, ele pregou, e a Bíblia diz que a notícia correu, e a palavra que Jonas trouxe, as pessoas deram tal crédito à palavra de Jonas, que a palavra diz que toda a cidade se converteu, até mesmo o rei daquela cidade, daquele povo, se converteu e decretou um jejum na cidade, de arrependimento. Jonas, o sucesso da pregação de Jonas foi tamanho que não foi apenas alguns grupos da cidade que se converteu, mas a Bíblia diz que todos se converteram. Sabe por quê, irmãos? Deus voltou e insistiu com Jonas pela segunda vez. Amém ou não? Por que ele insistiu? Porque ele sabia do resultado. Alguém entendeu o que eu falei? Porque ele sabia do resultado da pregação de Jonas naquele lugar. Sabe que tem coisa que se eu fizer vai ter um resultado, mas se você fizer vai ter outro resultado? Sabia disso? Tem coisa que se eu fizer vai ter um resultado, mas se você fizer vai ter outro resultado.
Deus queria Jonas porque sabia do resultado naquela cidade. Jonas ia chegar ali e ele iria abrir a sua boca com essa palavra de Deus e toda a cidade iria se converter. Então, o diabo às vezes ele vai sempre olhar para o seu passado. As pessoas sempre vão olhar para o seu presente, mas Deus ele vai olhar lá para o seu futuro, aquilo que já vai, sabe, ele vai olhar para você dentro da perspectiva que ele está vendo o seu futuro, não é o que está acontecendo agora, mas onde você chegará e aquilo que você se tornará. Por isso que ele volta e insiste com Jonas, por quê, irmãos? Porque ele sabia do que Jonas iria fazer. Deus olha para quem você está se tornando. Deus já está vendo o resultado final da obra dele na sua vida. Pastor, eu olho para mim hoje, eu mesmo fico chateado comigo mesmo, eu mesmo às vezes. Irmãos, Deus está olhando para a obra final. Preste atenção o que disse Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que quem? Todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos lá, até que um dia nós venhamos nos parecer realmente com Jesus, porque Pedro tentou dizer que não era discípulo dele, mas ele era tão idêntico, foi impossível Pedro esconder que ele era discípulo de Jesus. Paulo está dizendo aqui que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, outros para profetas, tudo isso tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para que todos nós cheguemos à perfeita unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da cruz de Cristo, ou melhor, da plenitude de Cristo. É por isso que dentro da igreja tem que ter os ministérios. Tem pessoas que têm o dom do ensino, outros têm o dom de pastoreio mesmo, de cuidado, porque pastoreio fala de cuidado. Outros têm uma veia mais profética, sabe, pessoas que trazem o desconhecido, revelam os mistérios. Ministério apostólico, sabe, de fundar igrejas, de organizar as igrejas. O ministério apostólico, aquele que, sabe, tem o dom de edificar as igrejas, de cuidar das igrejas, tem uma visão não apenas de uma igreja local, mas de uma igreja que se expande. E a igreja do Senhor, ela precisa alargar as suas fronteiras. Eu quero falar para você, essa igreja, ela ainda vai ser uma igreja mãe de muitas igrejas. Eu vejo isso pela fé, eu creio que Deus vai nos dar essa unção, essa capacitação para nós um dia podermos alargar nossas fronteiras. Essa palavra que está sendo pregada aqui vai ser pregada também ali em Carolina, ali no Estreito, em Feira Nova, Bacuri, porque Deus vai dar essa capacitação e vai despertar pessoas para a obra em nome de Jesus. Você jovem que queima o seu coração, não deixe o mundo enganar você, dizer que somente o que vale a pena é enricar e ganhar dinheiro, não. Tem coisas que são nobres na vida das pessoas. E pregar a palavra, a Bíblia já diz, né, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Meus pés são bonitos, irmão? Isso é só uma alegoria, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Sexta coisa, a palavra veio segunda vez porque Jonas não obedeceu na primeira vez.
Irmãos, obedece de primeira. Pega isso para o seu coração nessa noite. Quando uma palavra de Deus via em sua direção, sabe, diz: eu vou obedecer. Eu gosto muito de andar com o pastor Emerson. Uma coisa que eu aprendo muito com ele é todas as vezes que há alguma situação assim de desobediência, eu percebo que é algo que irrita muito ele. E é uma coisa que ele sempre fala assim. Nós estávamos agora viajando juntos e eu percebi uma atitude assim de uma pessoa, e é uma coisa que eu vejo que é um valor muito grande para ele, não de cobrar que obedeçam ele, mas dele submeter e obedecer às ordens que são dadas a ele. Se você não sabe obedecer, meu irmão, é impossível você andar com Deus. Porque tem horas que não é porque você está entendendo nada, é só porque você tem que obedecer. Você vai receber palavras que você não vai entender. Então, se você quer entender tudo para poder obedecer, você não é uma pessoa obediente. Porque o obediente é aquela que obedece, mesmo sem entender. Porque ele confia em quem está dizendo para ele. Então, Jonas, ele recebe essa palavra a segunda vez, por quê? Porque ele não obedeceu de primeira. Olha o que Deus disse para ele, irmãos: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu já te falei. Ele nem disse o que era. Por quê? Porque já tinha dado a palavra a ele, não é? Agora, por que Jonas está disposto a obedecer, irmãos? Por que Jonas está disposto a obedecer agora e ele não estava disposto a obedecer antes? Eu quero falar para você: não queira passar o que Jonas passou para você obedecer. Porque Jonas só decidiu obedecer a Deus. Ele está agora bonzinho aqui no capítulo 3, dizendo sim, senhor, para Deus. Sabe por quê? Porque ele foi parar no fundo do mar. Foi engolido, né? Viveu uma tempestade, foi engolido por uma situação. Foi parar no mais profundo que alguém pode chegar, e ali ele faz uma oração de arrependimento. Então quero dizer para você: aprenda a obedecer a Deus na primeira vez que ele falar com você. Aprenda a ser obediente na primeira vez que você receber uma palavra de ordem na sua vida. Amém? A palavra que veio segunda vez foi a mesma palavra, e é aqui onde nós aprendemos algo. Porque o nosso problema é que nós sempre viemos para a igreja querendo ouvir uma palavra nova. Olha para cá. Nós sempre viemos à casa de Deus na expectativa de receber uma palavra nova. Ah não, o pastor pregou, já sei. Já pregou, olha, tem 2 meses ele falou sobre isso aí na igreja. Eu vou aqui até mexer no celular, porque eu já sei isso aí já. Mexer aqui no WhatsApp. Já sei isso aí, já ouvi isso aí. O nosso problema é justamente porque nós estamos sempre esperando ouvir algo novo, quando Deus está esperando você obedecer aquilo que Ele já te falou. Quando Deus aguarda o dia que você entenda que não é algo novo que Ele quer falar com você todo dia, mas é que você aprenda a obedecer aquilo que já é velho, mas você não faz. É o exemplo do pastor que estava sendo quase que expulso da igreja, porque só pregava João 3,16, e a igreja queria transferi-lo por causa disso. Não, vamos transferir o pastor, porque ele só prega João 3,16, mas a igreja não sabia o que estava escrito em João 3,16. Ou seja, eu quero algo novo, mas não sei nem o que é o velho. Queridos, Deus só vai derramar algo novo sobre a sua vida quando você aprender a fazer aquilo que Ele já falou para você fazer, e você protela, e você enrola, e você não faz. Sabe por quê? Porque você tem essa perspectiva de que a igreja talvez é esse lugar que está o tempo todo entretendo você. Não é. Você está vindo aqui para você, não é só aprender todo dia uma palavra diferente, não, é para você aprender a praticar aquilo que Deus já falou com você e você não está praticando ainda. Talvez Deus traz sua memória e alguma coisa que Ele já falou com você, já tem trazido a você e você tem enrolado, não tem seguido isso. Então, há palavras que se repetem na nossa vida. É como disse Paulo: eu não me aborreço, eu não me canso de falar a vocês as mesmas coisas. Por quê? Porque é para a segurança de vocês. Sabe aquela mãe que fala todo dia a mesma coisa? Para a segurança do filho.
Você pode ter certeza, o filho vai estar com 30, 40 anos, ele vai lembrar daquela vozinha: filho, pega a água do cachorro. Por quê? Porque é o papel. Deus vai falar com você a mesma coisa, até você entender. Até você entender. Quem perde com isso é você. Quanto mais tempo você passa na primeira fase, irmão, tem gente que já está lá no 5º grau, 6º grau, você está lá na primeira, perdendo tempo, porque não obedece. Deus quer levar você a lugares altos, mas você precisa aprender a sair do primeiro passo, sair do primeiro degrau, da primeira fase, subir. E para nós encerrarmos, Jonas, ele teve a oportunidade. Eu quero convidar a equipe de louvor para subir já. Jonas, ele teve a oportunidade de quê? De servir a Deus, de obedecer a Deus, sem estar sofrendo. Queridos, por favor, olha aqui para o seu pastor. O melhor momento de você obedecer a Deus, meu irmão, é quando você está bem. Sabe que, como diz o ditado, né? Parece que o ser humano só vai na pressão. Se alguém chamar você para fazer uma campanha de oração hoje, você vai falar assim: ah, não, mas tem meu trabalho, mas tem isso, mas tem aquilo outro, mas é bem na hora do meu almoço, não, mas é bem 5 horas da manhã, não, mas é tal hora, não vai dar. Mas eu garanto que se você estiver passando por um problema que só Deus resolve, você ora, você cria tempo. Sabe, aquelas pessoas que falam assim: não, eu não posso ir lá visitar meu parente não, porque estou sem dinheiro, sabe? É só o parente morrer que ela arruma dinheiro e vai. Ela arruma tempo e vai. Meus irmãos, por favor, ouça a palavra que eu vos falo nessa noite. Esse é o tempo de nós aprendermos a obedecer a Deus. Se está tudo bem na sua vida, esse é o tempo de você obedecer a Deus. E sabe por quê? Porque quando você obedece, você vai evitar passar por sofrimentos. Jonas não precisava ter passado por aquela tempestade. Jonas não precisava ter sido lançado ao mar. Jonas não precisava ter sido engolido por aquela baleia. Jonas não precisava ter ido parar no fundo do oceano para poder obedecer, não. Ele poderia ter ido de primeira, mas ele representa muito bem a gente que às vezes só quer obedecer uma palavra. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não cede para Deus. Por quê? Porque não está sofrendo, porque está tudo bem. Me escute essa noite. Deus está aqui para te dar uma segunda chance. Esse dia representa uma segunda oportunidade de Deus para a sua vida. Talvez você não terá mais uma chance como essa. Você pode ficar de pé?